Sejam todos bem-vindos a um novo podcast de Experts em Neve. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um dos determinantes mais importantes dos fan trips organizados por Experts em Neve. Muitas agências participam dos fan trips apenas pensando no conhecimento que irão adquirir por conhecer um novo destino e não avaliam a bagagem que traem participar de um fan trip realmente. Conexões, amizades e novas oportunidades de negócios. Hoje vamos conversar sobre isso. Sejam todos bem-vindos. Karim Rossi de K Viagem. JK Viajar. Como? Karim Pavan de JK Viajar. JK Viajar. A minha também é modo mio, como em italiano, modo mio Viagem. Karim de JK Viagem. Viajar. Viajar, no viagem, viajar. Vamos apresentar a Larissa de Mondo Viagens, não? Modo mio. Modo mio viagem. Hoje vamos conversar com três convidadas especiais que vão nos contar como foram essas experiências que adquiriram durante os fan trips que participaram. Começamos por Larissa, de Modo Mio Viagens. Oi, boa noite, Larissa. Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Também contamos com a presença de Karim Pavan, de JK Viajar. Boa noite, Karim. Boa noite, Fernando. Olha que delícia aqui a gente falando de um assunto tão bom que é viajar para a neve. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela participação e pela paciência para eu pronunciar direitinho o nome da tua agência de viagens. E por outro lado temos a Carla Dias, de Rio Paraná Turismo. Boa noite, Carlita. Boa noite, meu homem das neves. Que prazer, que honra estar aqui dividir esse momento com vocês. Ai, que legal. Estou muito animado com esse podcast com vocês três. Acho que vai ser muito divertido. Já começou muito divertido, porém, acho que que hoje vamos dar muita gargalhada. Ei, você tá tudo com o make-off aí, né, Larissa? Tá tudo encaminhado. Mas antes de começar com algumas perguntas, estou curioso para saber. Larissa, estou sabendo que você está já com projetos para o ano que vem, para a temporada 2027? Sim, Fê, por incrível que pareça, o FAN já surgiu várias oportunidades comerciais, aí estou com um grupo de amigas e clientes, estão super interessados em viver a experiência da neve, se identificaram comigo durante a parte do esqui, a gente está programando agora em 2027 um grupo de mulheres bem legal, assim, já estou alinhando alguns destinos, possibilidades, e vai ser algo, assim, com certeza bem especial. Que legal, que legal. Ou seja, o retorno que está te dando ter participado dos fan trips e de toda essa experiência no mundo da neve em tão pouco tempo já está te dando bons resultados? Super. Primeiramente, o meu olhar com relação à neve, o esporte, o esqui já mudou completamente. E em panorama comercial, assim, a gente já abre um leque totalmente diferente, né? Porque já se sente, inclusive, até mais segura para falar sobre isso. E isso faz absolutamente diferença, assim. Então, está sendo bem legal essas oportunidades que estão surgindo assim ao longo do caminho. Eu tenho certeza que é só o início. Que bom. E de isso se trata, de aproveitar ao máximo tudo que o mundo da neve tem para nos oferecer. Karim, e você também tenho entendido que você já está trabalhando para a próxima temporada de inverno no Hemisfério Sul? Sem dúvida nenhuma. Olha, o fato da gente ir, a gente tem condições de falar com muito mais propriedade. E aí nós preparamos algumas oportunidades para clientes que já gostam de neve e não só para aqueles que não gostam, porque eu fui nessa expectativa achando que eu não ia me adaptar, porque eu não gosto de destino frio. E tive uma grata surpresa. E tudo aquilo que a gente faz com amor, com paixão, eu acho que rende frutos. Então, tanto na questão pessoal, quanto na questão de oportunidade de negócio, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas.
Maravilha, maravilha, maravilha. E Carla, me conta um pouco você, que faz tempo que a gente não conversa, e estou curioso também. Você é uma mulher muito empreendedora, que tem vários projetos. Me conta um pouco para todos nós o que você está aprontando, literalmente. Eu digo sempre, viaje com quem viaja. E eu agradeço muito a oportunidade de ter me conectado ao mundo da neve, um mundo fascinante, cheio de experiências, assim, incríveis. E é tão gratificante poder, quando um cliente chega, seja um projeto pequeno com uma família, como um grupo, você está completamente familiarizada, você tem competência para explicar, olha, o destino é assim, você fica meia hora da estação de esqui, essa estação de esqui, então, sem dúvida nenhuma, o Fantrip nos instrumentaliza muito. Sensacional, meninas. Bom, agora que já hicimos uma apresentação de cada uma de vocês e que vocês são 3 agências que estão especializadas no mundo da neve, porque Carla faz alguns anos já que vem se preparando, a Karin também, e a Larissa tenho entendido que esse ano, mas a Larissa vem a um ritmo intenso no aprendizado. Quero que vocês me contem o seguinte, quero que vocês resumam em uma palavra o que foi para vocês participar de um Fantrip de Experts em Neve. Não briguem, meninas, tá? Vou falar aqui. Não, eu não sabia se ia ter uma ordem aí. Eu posso falar. Para mim, a palavra que resume é a palavra que você falou, aprendizado. Porque você sai definitivamente, assim, com condições de vender com tranquilidade, porque você sabe que você pode oferecer algo bom para o cliente. É diferente de só vender, né? Então, o aprendizado é a palavra. Muito bom. Bem, boa síntese. Lari? Para mim também, assim, absoluto, aprendizado e conhecimento realmente é um divisor de água, assim, a possibilidade de participar do Fantrip, estar com pessoas que realmente conhecem esse mundo da neve, nos capacita em absoluto, transforma o nosso olhar para isso, na verdade. Que legal. Carla, me conta um pouco tu, qual seria a tua palavra que simplificaria? Eu diria aventura, porque eu, com a minha idade, que eu tive o primeiro contato, eu já havia ido para destinos de neve, mas a experiência de poder realmente sentir a neve, estudar sobre a neve, então foi uma aventura incrível, assim, experiência indescritível. Muito bom, muito bom. E agora também estou curioso para saber o seguinte, vocês são agências que participam de muitos Fantrips, correto? Para diferentes destinos que não simplesmente estão focados no mundo da neve. Por que acham que os Fantrips que a gente realiza para a neve criam uma conexão diferente entre as agências? Qual é o fator que cria isso? Gostaria de colocar na mesa para ver o que vocês opinam com respeito a isso. Posso falar? Claro. Eu diria que é justamente porque os outros Fantrips, a gente faz uma coisa que é muito corriqueira. Você chega num determinado lugar, vai conhecer é tudo muito estático, né? E no Fantour de neve, você está toda hora em movimento. Você lida com os medos, com a expectativa, com situações, um tem que ajudar o outro, porque, cara, eu vou pôr essa bota, agora eu vou ter que ficar de pé nisso. Um tenta filmar o outro. Então, assim, não tirando a proporção, todo Fantour, o Fantrip, ele nos carrega muito de informações, nos capacita demais, mas o de neve, em especial com a sua direção, Fernando, que eu te chamo que você é realmente o homem das neves, é muito diferente. Então, essa aventura de você estar ali junto, lidando com os medos, com as situações, isso nos conecta demais. Eu sou muito ligado com a energia e eu sinto isso. Um vai conectando com outras pessoas, eu acho que isso foi o grande diferencial. Além das paisagens inspiradoras e tudo mais. Karim? Para mim também, assim, eu acho que, na verdade, a montanha, ela já te abraça de uma forma diferente. E isso acaba, assim,
inclusive aproximando as pessoas que estão perto de ti. Então, assim, o relacionamento, as amizades se tornam muito mais rápidas nesse ambiente, assim, exatamente como a Carla falou, por todos os desafios que tu está enfrentando, todas as novidades, um ajuda o outro, então, assim, tu vai vencendo a ti mesmo, vê teu colega vencendo, isso é muito legal, assim. Eu acho que realmente é diferente de qualquer outro tipo de fan trip, assim. Até porque a neve é diferente, né? A questão da montanha, neve, o esporte de neve, eu simplesmente estou apaixonada. Então, assim, para mim, realmente achei assim diferente de tudo, uma experiência completamente diferente. Bom, aí eu acho que antes de ouvir a opinião de Karin com respeito a isso, gostaria de colocar algumas observações que acho boas destacar. Sem dúvida, meninas, eu estava ouvindo vocês e acho que são um conjunto de coisas. Primeiro, a questão de que uma fan trip para um destino de neve já é um destino que vai oferecer desafios diferentes do que um fan trip para um lugar de calor. Vento, temperatura, tempestade, esporte, desgaste físico. Então, acho que muitas agências se surpreendem quando começam a esquiar e começam a curtir do esporte e essa expectativa que tinham, combinada com a experiência de uma agência do lado, cria um diferencial. Karin, coincides comigo? Sim, e tem uma questão que eu acho que é importante destacar. Cada fan trip a depender do destino, a depender do que vai ser feito. Mas uma coisa que é importante é a conexão de possibilitar conhecer o destino, a neve e ainda visitar hotéis, estrutura, porque é o que a gente precisa para poder colocar para os nossos clientes o que faz sentido para cada um, porque o que é bom para uma família não necessariamente é bom para um casal, para quem é iniciante é uma coisa, para quem é intermediário é outra. Quando tem um mix de tudo, quando tem várias gerações numa mesma família, então tudo isso nos abre caminho para colocar numa direção de ter uma condição melhor de vender, né? E no meu caso, especificamente, que participei de 2 destinos diferentes de neve, a gente consegue ter uma ideia das diferenças de pista, de estrutura, de destino, de perfil, o que é bom para um, o que é bom para outro. E depois, junto com os demais, a gente tem as trocas, o que cada um pensa e enxergou. Então, o que para um determinado destino é interessante, o outro não concorda, e aí mostra visões diferentes, você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, tudo isso é extremamente relevante e rico, né, nessa troca. Em que momento vocês acham que o que a Karin falou faz todo sentido, não? Em que momento vocês acham que un fan trip se transforma en un grupo de amigos? ¿En qué momento da viagem, tá? Ou seja, no primeiro dia, no segundo, em que momento vocês sentiram esse tô fazendo amizades? Bom, assim, para mim, no primeiro momento. Eu adoro fazer amizade. Então, assim, para mim, eu já sinto a energia da galera, eu acho, né, as pessoas legais ao meu redor, então, assim, eu acho que vai muito disso também, das pessoas estarem com o coração aberto para viver aquilo ali, aquela experiência, e fazer aquilo ali ser legal também. Eu acho que as pessoas fazem diferença também, né? Então, eu acho que é isso. Existe a sinergia, mas obviamente quanto mais tempo junto, a gente vai se conectando mais e óbvio, sempre tem aquelas pessoas, especialmente no esqui, a gente acaba tendo mais contatos com uns e com outros em alguns momentos pelo nível de esqui, né? Então a gente fica próximo em determinados momentos, mas a gente tem os momentos todos juntos, né? Então eu acho que o tempo vai trazendo a convivência, vai conhecendo e todas as trocas vão sendo enriquecidas e sempre vem com amizade, tanto na questão pessoal quanto na profissional, né? Carla? Eu acho que
conexão, o que acontece? No primeiro momento, você se identifica, e é muito comum, né? Meu pai brinca, ele fala pato com pato, urubu com urubu, você acaba se identificando com algumas pessoas. Tem pessoas que você já é de cara, e há outras pessoas, mas assim, de uma forma geral, eu acho, nesse ambiente de extremo conhecimento, de muitos desafios, do clima, de tudo, eu acho que a gente vai se conectando, e eu concordo com a Karen, tipo, quanto mais tempo de convívio, a gente volta de fan trip com saudade da pessoa, porque você fica o dia inteiro. É um Big Brother, né? É um Big Brother, você fica ali o tempo todo, né? Aí o tempo todo junto, então almoça junto, toma café e vai, tem horário, e aquela situação toda. E você vai se conectando. E aí se conecta tanto o profissional como o afetivo, daí vira uma amizade, com certeza algumas pessoas vão continuar na sua caminhada. Umas você vai fazendo alguns negócios e outras pessoas vão se conectar como amigos mesmo. Ah, essa pessoa faz sentido para minha vida. E aí você leva junto. Como você, né, Fernando? Claro, claro, claro. E de todas elas, as que não ficam com amizades, ficam com lembranças ótimas também, né? Sim. Porque sim. Eu devo destacar, e comento agora uma questão minha, pessoal. Eu, quando organizo um fan trip, me preocupo muito por como vai ser a relação entre uma agência e outra. Ligo para uma, converso com a outra, estudo o perfil. E tem uma coisa que me surpreende cada vez mais. Como as agências são unidas, como as agências são parceiras, como as agências são prestativas uma com a outra. Realmente isso é um destaque, porque eu vejo como uma agência ajuda a outra, como comentava a Karen. Ah, eu tenho um pouco mais de experiência porque já participei, então, olha, vou te dar uma dica que pode te ajudar. Ah, e o que tu está precisando? Um casaco? Eu acho fantástico como as meninas se organizam e trocam as peças de roupa para que cada uma esteja vestida de uma forma diferente. Queremos o macacão da Lari. Ela não prestou a foto. Aquele macacão vermelho maravilhoso. Macacão maravilhoso. Ficou devendo a foto, né, amiga? Temos que ir junto de novo agora. Vou levar o mesmo, hein? Esse destaque da camaraderia, da parceria, também se dá em outros fan trips, assim, de forma tão intensa quanto num fan trip de neve? Pergunto porque eu não participei de um fan trip para o Caribe, por exemplo. Fernando, eu acho que é diferente de acordo com o clima mesmo, sabe? Ele se intensifica. E eu digo por mim, porque no fan trip de neve, que eu fui em vários com você, Las Lenhas, São Martin de Los Andes, ali tem eu fico com o coração mais aberto, sabe? Porque você está no desafio, você está querendo aprender, então você se pega mais. Eu acho que é muito mais envolvente, liga muito mais o lado emocional do que propriamente você fazer uma visita técnica num museu, numa outra coisa, entende? E isso é uma coisa que eu realmente senti, de você estar ali, fazendo aquele passeio com os cachorros, por exemplo, vivenciar aquilo que era meu sonho, dividir com a minha amiga, isso aqui era meu sonho desde criança, viver nessa neve, ver todo mundo, e aquilo você chorando com aquela emoção, sabe, de estar ali, a outra está junto, vibrando com você, então tem um calor diferente. Você está lá em cima da montanha, então reverbera diferente. Eu acho que eu concordo com a Carla, porque é exatamente assim. Eu acho que nessas viagens de neve, que envolvem a natureza, neve, esse tipo de experiência, nós estamos mais presentes. Estando mais presente, isso é natural que as pessoas se aproximem, que as relações sejam muito mais rápidas, mais verdadeiras, e realmente essa parceria comercial entre as agências, nossa, eu aprendi muito, assim. Exemplo da Nani, querida, me ensinou várias coisas, destinos que ela já conhece, já trocamos muita ideia, me ensinou, assim, gente, conhecimento sobre N destinos em que eu jamais teria acesso, não teria acesso a esse conhecimento se não tivesse entrado para o Experts, se tivesse acessado esse mundo. E, então, assim, é realmente surpreendente. Cada fan trip, ele tem um objetivo, né? Eu já participei de alguns, eu não participo de fan trips massivos,
né? Eu cheguei a participar agora, para não dizer que pela primeira vez eu fui para Cuba, e era um fan trip de muitas pessoas, mas era um propósito muito diferente, que funcionou muito bem, para minha surpresa, a empresa extremamente organizada, porque muitas pessoas é difícil, mas cada um tem um foco, um objetivo, e o importante, eu não aceito participar de qualquer um, porque senão você perde seu tempo. A gente não está aqui, o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Então, a gente precisa selecionar também fornecedores que não é... Porque o fan trip não é viajar de graça ou pagando pouco. O fan trip é um negócio, né? Então, a gente precisa fazer uma seleção e aí realmente viver o destino. E o fato da neve, você precisa se desconectar do momento do dia a dia do escritório para poder viver aquilo em alguns momentos. E isso é muito bom para a gente que trabalha 24/7, né? Que a gente está ali o tempo todo disponível para os nossos clientes, ainda que a gente tenha uma equipe por trás. Então, a neve você precisa estar presente, porque senão vai parar em lugar que não deve, é resgatada, né? E olha que eu nem estava olhando para o celular. Então, você acaba vivendo um pouco da experiência que os nossos passageiros vão viver. O Karin abriu uma porta importantíssima com respeito à diferença de um fan trip quando é organizado com um objetivo profissional e com um objetivo real de aprendizado. Isso eu acho também um destaque, porque um fan trip leva muito trabalho de organização, mas também para os que organizam um fan trip é uma grande responsabilidade cumprir com as expectativas que cada agência deposita. Ou seja, eu particularmente quando organizo um fan trip e aceito alguma agência participar, é uma pressão enorme, porque o fator neve é um fator complicado, é uma condição climática, né? Já aconteceu fan trips que pegamos tempestades de 4 ou 5 dias, como fan trips que não tivemos neve, certo? E eu me surpreendo sempre com a atitude das agências. Então, para os fornecedores, tem muitos fornecedores ainda que não entendem a importância de um fan trip. Para mim, o fan trip é a parte final de um aprendizado, é o eslabão final de uma cadeia. Larissa, por exemplo, ela participou de treinamentos, participou do Experts in Neve 360, foi para a Suíça, depois foi para a França. Então, ali, ela, em um curto prazo, optimizou o seu tempo e ganhou um aprendizado enorme sobre o mundo da neve, que de outra forma é muito complicado. E isso é um problema enorme, porque hoje o passageiro está muito preparado para viajar para a neve. É um desafio. Eu conheço agências que não vendem para os passageiros quando os passageiros solicitam, porque se sentem inseguras. E aí, por que se sente insegura? Porque eu não conheço, eu nunca coloquei uma roupa de neve, eu nunca fiz uma aula. Então, o fan trip é isso, pelo menos os que organiza Experts in Neve, para mim são verdadeiras imersões. E como comentava a Carla, tem um ritmo mais puxado, né? Tem um ritmo diferente, porque a montanha cansa, a altitude, andar com a roupa... às vezes tu tem que fazer aulas e tu fica cansada e depois tem site inspection e depois do site inspection tu tem meia hora para tomar um banho e se arrumar porque tem jantar e o jantar é um lugar super lindo, então a mulherada tem que se arrumar, né? Não, mas que faz parte e eu acho muito válido isso. A imagem das agências é muitíssimo importante para os fornecedores, para ver o quanto essas agências estão comprometidas, né, no que tem a ver com os horários. Então, realmente, uma das coisas que mais me incentiva a fazer fan trips é a resposta das agências. Porque realmente sempre me demonstram
muito interesse, muito compromisso, muita parceria, e adoro essa parceria que se cria, tá? Que se cria entre vocês. Eu vejo permanentemente agências com mais experiência no esqui que deixam de esquiar para ensinar outros, e isso realmente é muito gratificante. Podemos dizer que o convívio de uma fan trip é tão efetivo, é muito mais efetivo que meses de treinamentos online? Com certeza absoluta. Com certeza. Com certeza. Parece mentira, mas ainda tem muitas agências que ficam muito ligadas no que tem a ver com os treinamentos online e não se comprometem ou não dão esse passo de se desafiar a participar de fan trips e demais. O que vocês diriam para essas agências que talvez estão na dúvida de dar esse passo de participar de fan trips para a neve? Tem que ir. Primeiro, eu diria para ele escolher um bom fan trip, como a Karen disse, porque nem todos os fan trips são tão interessantes. Depende. Ou seja, os que são organizados por argentinos, não. Então, o formato, você vai selecionando, mas eu diria o seguinte, a perspectiva da agência, que ela só está embasada numa imersão só que tecnológica, ela está muito aquém do que realmente a gente precisa no mercado. Hoje você tem que ter o tecnológico, você tem que ter a prática, você tem que estar muito antenado, as informações estão muito atuais e muito vorazes, você tem muita informação, é tudo muito rápido, você vai pegar pessoas que nunca esquiaram, mas têm um conhecimento interno, tudo o que acontece em Ushuaia, o que tem lá em... Então, assim, eu diria que realmente essas pessoas podem até estar no lugar errado. De repente, elas deveriam estar num escritório fechado, fazendo alguma coisa mais engessada. Mas eu não quero ser audaciosa em dizer e julgar ninguém, mas eu acho que é importantíssimo. Tanto é que, quando eu comecei no turismo, há 35 anos, a gente tinha muito fan trip, muito, e de extrema qualidade. Só que hoje, depois de uma banalização, que as pessoas acham, eu vou viajar de graça, eu estou viajando de graça, então eu saio para fugir da minha rotina, eu saio para bagunçar, eu saio para, né? E aí, na verdade, o fan tour, o fan trip, ele é enriquecedor demais. Você sai de lá totalmente embebecido daquelas informações e você está apaixonado, você quer vender. Você normalmente vende grupo ou trai, faz negócio. É impossível uma pessoa não se conectar com aquilo e não conseguir reproduzir, né? Então, o meu conselho é estar no lugar errado. Se quer fazer só no escritório, não dá. Eu acho que o conhecimento na prática muda tudo. Muda para ti, muda para o teu cliente, muda tudo. Realmente muda tudo. Não há nada igual você ir pessoalmente, ver, entender como é que funcionam as coisas. Não há nada igual. Não tem online que vai te ensinar na prática o que tu vai viver naqueles dias. Não tem. Não existe. Eu acho que é um investimento, talvez até uma obrigação de nós, que temos, inclusive, isso é uma oportunidade, porque os fan trips são uma oportunidade de a gente fazer um investimento de um valor relativo menor, ter a oportunidade de conhecer um destino que tu vai vender, comercializar com segurança, com qualidade, ter uma melhor experiência no geral, melhora a tua experiência como profissional, a experiência que o teu cliente vai ter com a agência. É uma responsabilidade, mas eu vou dizer também o seguinte, tem pessoas que não querem, né? Tem pessoas que preferem o arroz com feijão, e tá tudo bem. Agora, se ela... por que eu participei? Porque era uma coisa que não me atraía, eu falava, neve... E aí eu não vendia. Por quê? Porque eu não conheço, eu não tenho propriedade. Eu estudo muito, e eu amo estudar. Mas não dá para comparar. A gente não vai conhecer o mundo todo, todos os lugares, todos os hotéis. Para isso existe o estudo online. Mas para aquilo que você precisa vender com mais propriedade, você precisa viver na íntegra e pessoalmente. Para que
para você ter uma visão, porque é você que está na linha de frente com o seu passageiro. Como que você vai ter uma visão sem viver aquilo? Então, a gente não vai conseguir conhecer todos os lugares do mundo, fazer todas as viagens do mundo, mas aquilo que é importante para você como pessoa e como empreendedor, você tem que ir. Não tem outro jeito. Você não precisa ir para todos os destinos, mas eu ainda quero viver outras experiências de neve para poder ter uma base comparativa. Eu tive 2, 3, né? Ali foram 2 fan trips com experiências diferentes e quero conhecer outros para ter noção de falar, olha, esse é assim, aqui é assado. A gente estava em Lax, era um perfil, depois nós fomos para Val Thorens, era outra coisa, com muito mais pessoas, e aí cada um tem a sua visão pessoal que vai colocar para o cliente, e a nossa paixão também vira paixão do cliente. Quem tem os olhos brilhando, fica muito mais fácil de convencer o cliente, não no sentido só de venda, meta financeira, mas de mostrar para ele que aquilo realmente faz sentido ou não. E de repente o cliente quer isso e fala assim, ó, você não vai gostar disso daqui, porque para você não é legal. Não, mas para então esse é o nosso papel. Muito interessante esse podcast. Realmente acho que estamos conversando sobre assuntos muito internos, certo? Do que tem a ver com aprendizado, com a preparação das agências para poder atender com mais profissionalismo, com mais segurança aos passageiros. Porque eu acho que todos nós temos uma responsabilidade enorme com o passageiro. Principalmente com o passageiro que viaja para um destino de neve. Por que motivo? E me dizem se concordam comigo ou não, meninas. Os destinos de neve são desejados por qualquer passageiro brasileiro. Todo passageiro brasileiro em alguma vez pensou em querer conhecer a neve. Então vejam o quanto é importante e o quanto a nossa responsabilidade é grande quando um passageiro decide colocar esse desejo, esse sonho de conhecer a neve através de vocês. Aí voltamos ao mesmo desafio, expectativa versus realidade. E a expectativa que pode ter um passageiro por viajar para a neve que nunca viajou e que desde sua infância vem sonhando com conhecer a neve é muito importante. Então a responsabilidade das agências com respeito a informar, a preparar ao passageiro antes de decidir viajar é fundamental. Aquilo que a Karin comentou eu acho muito inteligente. Nós temos a responsabilidade de conversar com o passageiro e explicar: essa viagem para a neve tem todas essas condições, tem todos esses desafios, todas essas dificuldades, contar a real. Porque não se trata de vender uma viagem, se trata de vender uma experiência e de tentar cumprir um sonho que esse passageiro tem. Correto? Então, eu acho que o fato de uma agência se preparar realmente e ter, como estavam conversando vocês, bom, o que eu quero vender? Quero vender tudo? Não dá para vender tudo. Tem que ter nortes claros uma agência. Eu vou vender Caribe, vou vender luxo, vou vender... Não dá para misturar, né, um produto qualquer. Tem que ter um perfil a agência. Então, que as agências se comprometam com o produto que elas querem oferecer, obriga elas a se preparar da forma correta. E um fan trip, principalmente para um destino de neve, para mim é algo fundamental. Eu acho que esse é um ponto extremadamente importante a destacar, que quero aproveitar para reforçar sobre o que vocês comentam, porque acho muito importante que a audiência que está vendo saiba que as agências se preocupam por se preparar, estudam, se preparam, que não é que vendem por vender. E isso acho algo muito válido destacar. Pergunto agora para vocês, algumas das amizades que vocês realizaram até agora nos fan trips de neve, além dessa amizade, tiveram a oportunidade de também ser parceiros comerciais?
Com certeza, com certeza. Para mim, pessoalmente, foi a primeiro fan trip de neve, mas eu já tive essa semana alguns orçamentos e fiz parceria, inclusive, com o nosso colega Zé também, né, que foi conosco para Val Thorens. Então, o fan naturalmente te traz muitos acessos e caminhos diferentes. E eu já tive essa primeira experiência no primeiro fan, novos parceiros, isso agrega bastante, assim. Ah, com certeza, Fernando. A gente, é o que nós já tínhamos comentado, é história, né? Quantos anos, etc. E aí você começa a se conectar com as pessoas. E cada um tem uma forma de trabalho. E aí você acaba passando para o outro. Isso é muito legal. Porque as pessoas não são seus concorrentes, eles são seus amigos, seu parceiro. Cada um vai ter seu público, a gente tem que desmistificar isso. Na verdade, quando a gente está junto, você respeita o cliente, você sabe. Aqui eu moro numa cidade de 400 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, a gente tem as pessoas, mas assim, eu nunca invadi cliente de outras pessoas, a gente se respeita. Se você puder somar. Então, assim, tive muitas experiências, muitas amizades e trocas importantíssimas para o trabalho, importantíssimas mesmo. No nosso fã, teve um dos colegas, né, que ele está trabalhando como operador, então ele teve uma conexão direta com o Lax, e aí a gente consegue ter acessos que a gente diretamente não conseguiria, né? Então, sempre tem alguma troca, seja com o fornecedor, ou seja, troca entre as agências, porque cada um sempre tem algo a agregar. Nesse fan trip que a gente fez, nós conhecemos a Roberta, e por um acaso ela estava no mesmo fan trip de Cuba, e ficou eu, a Thaís e ela juntas, né? E a Roberta está iniciando no turismo, embora eu não tenha milhares de anos no turismo, e ela falou, gente, a melhor coisa que aconteceu comigo foi conhecer você e a Thaís, porque eu estou aprendendo muito. E coisas que ela falou para mim, ela que está bem mais nova de turismo, coisas que a gente não sabia. Então, sempre tem uma escada, não existe, eu nunca senti, olha, eu participei de vários trips, eu nunca senti a concorrência. Eu sempre senti a possibilidade de agregar. Mas isso é de cada um, né? Isso mesmo. Isso vai de cada um, mas eu também tenho a mesma impressão. Os fan trips, no geral, sempre me trouxeram essa oportunidade de aprendizado imenso, assim, de ensinar e de aprender. Sempre de todo mundo tem para ensinar e todos nós temos para aprender. Muito interessante. Muito interessante. Para quem está assistindo esse podcast e ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar as notificações. Estamos com um desafio enorme, que é chegar nos 500 inscritos. Se a gente chega nos 500 inscritos, faremos um evento importantíssimo. Mas para isso, primeiro, precisamos chegar nos 500 inscritos, porque preciso de um patrocinador com urgência. Teremos. Missão dada, missão cumprida. Esse produtor e o estúdio de gravação tem um custo salgado. Meninas, não, força aí, chorem um pouco com ele aqui para que ele dê uma força para que a gente continue fazendo podcasts. Me contem um momento mais divertido que aconteceu num fan trip de neve. Quero uma história de cada uma de vocês. Não, essa Karen tem que começar. Não tem possibilidade. Eu posso compartilhar a minha história, que graças a Deus não se transformou em catastrófica. Mas você não estava, né, Carla? A gente... não. O que aconteceu. Val Thorens é completamente... Quero ouvir de primeira mão. Primeiro, Lax é uma estação de esqui muito menor. Então, eu estive primeiro lá e me senti, assim, super confiante. Falei, agora eu vou esquiar. Cheguei em Val Thorens, falei, misericórdia, eu não sei nada. Achei que eu sabia, falei, não sei nada.
E aí a gente foi, uma das experiências era a gente fazer trenó. Algumas das meninas, ou algumas não conseguiram e outras ficaram com medo e não foram. E era um dia que estava uma névoa, a gente passou pela nuvem, então em cima estava tranquilo, maravilhoso. Fomos em 4. E estávamos descendo, maravilhoso, dando risada, se divertindo, porque aquilo virava para controlar, muito mais difícil do que esqui, foi só risada. Chegou num ponto que cada um, assim, não vai junto, né? A gente meio que se separou, só que entrou na parte que não dava para enxergar muito mais do que a ponta do pé. E aí eu passei do ponto que eu tinha que parar, só que eu não sabia. Parei num lugar, eu falei, olha, como que eu faço para chegar em tal lugar, que agora eu não me lembro? Ah, só seguir. Aí fui eu lá e comecei, e desci. Chegou num ponto que eu falei, tá estranho, eu não sabia para onde ir. Falei, meu Deus do céu, não tem mais ninguém. Detalhe, eram 5:30 da tarde, alguma coisa assim. Todos os lifts já tinham fechado. E aí uma pessoa perguntou, eu falei, eu preciso ir para a vila. Ele falou, qual vila? Eu falei, Val Thorens. Ele falou, você está quase... Eu estava lá para baixo. Ele falou, você passou mais de 3 quilômetros. Quase na fronteira. Faz o seguinte, só que assim, não dava para voltar, era subida. Eu estava com trenó, com uma bota não da neve, uma bota, né, normal. E aí ele falou, tenta ir reto ali, atravessa não sei aonde, quem sabe tem um lift. Passei, fui andando. Eu falei, fora que eu ia ser atropelada. Não tinha mais ninguém. Eu estava num lugar onde não tinha mais ninguém, não tinha lift, eu não tinha como subir, eu não sabia onde estava. Como era final de temporada, os bares, o restaurante, tudo fechado. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, né? Um frio do cão, que estava lá embaixo, e o bar que tinha, parei num restaurante fechado. Eu falei, na pior das hipóteses, eu quebro o vidro e entro aqui. Eu vou esperar aqui no quentinho. Aí fui olhar, falei, Jesus amado, que eu tenha bateria e sinal, porque tem outro detalhe, em alguns lugares não pegava o sinal de internet. Fui olhar, tinha... Fernando, socorro, eu tô perdida. Me falaram que eu estou a uns 3, 4 quilômetros de Val Thorens. Eu tinha descido e não tinha mais ninguém. Bom, mas ali, até chegar no ponto de eu ligar, eu já tinha andado muito. Eu falei, meu Deus do céu, eu não dava para ver nada, não tinha sinalização, eu não me enxergava direito, eu não sabia se eu tinha que subir, se eu tinha que descer, se eu tinha que ir para a direita ou esquerda. Então foi meio tenebroso, assim, foi engraçado depois, mas chegou um determinado momento, falei, respira, você não vai morrer aqui, vamos achar uma solução. O Fernando vai chegar, o Fernando vai chegar. Não. Aí ele pediu para eu entrar em contato com alguém. Não, ele falou assim, liga para não sei, eu lá, desesperada, perdida, ele falou, liga para não sei quem que ela resolve. Eu falei, sem vergonha, nem para ele ligar e me resgatar. Socorro. Aí achei eu, né, falei, vou ser resgatada de moto de neve, pelo menos eu vou andar de snowmobile, alguma coisa assim. Não, fui resgatada de carro, gente, que chato. Ele esperava. Olha, mas virou o negócio, foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu desci tanto? Ele esperava que chegue algum europeu, né? Fortão de moto, né? Pega aquela moto toda, mentira. Já que estou aqui. Não tinha ninguém na pista. Imaginava, né? Ninguém na pista. Vamos, gata. Ninguém Deus na me pista. livre. Eu falei assim, nossa, será que vai virar filme de terror? Até tirei uma foto assim, tipo, a Karen perdida na neve. Olha, foi só risada. Mas aí que Não, tá. e você sabe que isso foi interessante, que virou aprendizado. Exato. Aí, porque... Exatamente. Aí que eu estava querendo ir. Não tem visibilidade, fica na sua ou fica próximo, que nem o Gustavo, acho que era o Gustavo que estava comigo, a gente ia fazer filmagem, ele falou, acabou a bateria do meu celular. Isso acontece com ele, como que ele se comunica?
Eu tinha bateria, eu tinha sinal. Mas se eu não tivesse sinal, também ia ser um perrengue muito maior, porque eu não sabia onde eu estava. Então, Porque assim, né, Val Thorens, depois de Val Thorens, o que vem abaixo de Val Thorens? Les Meunier. Não, e assim, ia descer, eu estava perto de... Não, sim, tava indo para Les Meunier, que é um vilarejo que fica embaixo de Val Thorens. Mas aí que tá, aí vamos profundizar um pouco agora na outra parte dessa história da Karin, né? Um pouco, vejam o quanto é importante. Vocês viram o que ela falou? Ela falou, não, eu vinha de Lax, de ter uma experiência toda controlada numa estação de esqui menor, correto? Olhem a importância de vocês participar e conhecer outras montanhas. Porque quando você faz uma experiência no mar, pode mudar um pouco a geografia, mas não deixa de ser mar. Se você está em uma praia ou está embarcado, dá para evitar certos perrengues, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu com Karin é extremadamente normal. Uma luz plana dessas que pegou ela, que é uma nuvem muito densa, não te permite ver 50 centímetros para frente. Isso acontece comigo também. Eu agora estávamos no intervalo entre um fan trip e outro de Lax para Les Tres Valles. Fui em Chamonix. Aí uma situação parecida como a de Karin. Subi um teto de nuvem fechado. Na hora de descer, foi apenas... Olhem isso aqui, eu estava descendo, fiz me distrair, mas isso, olhei para o lado e voltei, e já saí da pista e fui lá embaixo. Teve que tirar a prancha, voltar a pé por onde eu tinha pisado, porque não dava para ver onde começava, onde finalizava. Então, essa experiência que a Karin está contando deixou um aprendizado para ela absurdo, além da segurança que ela adquiriu por ter vencido um desafio tão grande. Porque aí que tá, eu tenho muitos anos de montanha, mas a Karin não. Então, vejam o quanto é positivo também a preparação física, certo? A Karin sempre treina, sempre se mantém em forma. Tudo isso ajudou um monte a que ela se sinta em condições para poder vencer esse desafio. Eu e a Lari, quando a gente foi no almoço, naquele lugar maravilhoso, lá no topo dos Três Vales. Caron 3.200. Exato. Nós resolvemos descer esquiando depois das nossas tacinhas de vinho, né, Lari? A turma falou, eu não, vou descer de jeito. Eu falei, não, é nosso último esqui. E fomos indo. Falei, não é difícil, né? Pista verde, vamos. Chegou num ponto, a gente falava, para onde que a gente vai? Você tava, tinha visibilidade, né, tinha pessoas, tudo tranquilo. A gente não conseguia identificar, porque são muitas pistas. Falou, se a gente pegar a pista errada, e a gente já estava cansada, era o quê? 4 horas da tarde, né, Lari? Alguma coisa assim. E já tinha esquiado pra caramba o dia inteiro. Aí a gente pediu indicação, mas aí a gente estava junto, tinha outras pessoas, não foi perrengue. Mas existe a dificuldade de conhecer, saber onde que a gente tem que ir. Eu achava que era um negócio simples, tipo, só desce. Não, gente. Não. Se você descer numa pista errada, você vai para uma vermelha, para uma preta. Eu acho que aí eu vou de bunda, não vou nem botar esqui. E eu acho que tem algumas coisas importantes, assim, porque todo esporte, principalmente esportes que envolvem natureza, eu acho que a gente tem que ter muito respeito e atenção. Assim, tu tem que respeitar o ambiente que tu tá chegando, de primeiro observar, tentar entender onde tu estás para não te meter em roubada. Porque senão, fácil, quando a gente se mete em uma pista que tu não tá preparada, e aí o negócio pode ficar mais embaixo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de observar e entender as coisas também. E esse respeito pela natureza. Esportes que envolvem a natureza sempre exigem respeito. A gente precisa ter confiança, até para desenvolver isso no esporte, ter um pouco daquela audácia, da coragem, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o respeito para poder entender o lugar onde está pisando e tudo mais. As minhas experiências, eu fui com bastante cautela. Claro que eu levei alguns tombos, né? Assim, eu tive contato com a neve na Noruega 10 anos atrás. A minha filha é atleta da seleção brasileira de handball,
e morou na Noruega, morou na França, eu tinha contato com a neve, coloquei bota, esqui, mas era aquela coisinha, Aí, com o Fernando me desafiou, não, vamos, você vai esquiar, minha filha, mãe, pelo amor de Deus, não vai se quebrar, e etc, você tem 60 anos, eu, calma. E aí a coisa, eu acho que eu fui bem prudente, eu consegui me divertir, consegui acompanhar, assim, todo mundo, consegui o desafio. Aquele ski lift, a hora que eu falava, aquele foi o caminho mais tortuoso da minha vida, eu falava, cara, eu vou ter que descer de pé naquele negócio, cara, aquele caminho, juro pra você, eu tava indo pro Esquadrão da Morte, assim, eu falava, a moça fala, não, nós vamos ter que descer de esqui, aquilo pra mim, daí a hora que ela olhou pra mim, cara, vamos, 4 metros, pra mim, que nunca tinha esquiado nada, descer 4 metros, eu falei, você tá maluca? Não, você vai, daí chegou no meio, capotei, celular para um lado, tudo pro outro, não, levanta e vamos, então assim, eu não me machuquei, mas assim, as experiências, e o melhor de tudo, é o after ski, né? Eu sou da parte boa do negócio. Gosto de uma festa, essa o after Carlita, ski, para mim, é o melhor. Então, eu assim, e a Lari, se deixasse, a experiência divertida inteiro, é né, essa. Lari, na pista. Eu e a Lari, se deixasse, a gente ia ficar o dia inteiro na pista. Gente, eu ia ficar fissurada, assim, esquiando horas e horas. E eu lembro do momento que foi muito divertido, acho que foi no segundo ou terceiro dia que o instrutor nos levou para descer a pista azul, Karen, lembra? E gente, era a minha primeira vez esquiando, beleza, mas... Gente, ela é kamikaze, ficou o nome dela, kamikaze. Mas eu digo, não, eu vou e vai dar tudo certo. Fui na pista azul, metade tranquilinha, tava indo bem. De repente, chegou um determinado momento que eu caí com as costas no chão, os joelhos dobrados no esqui. Aí eu ofendi, eu vou deixar a vida me levar e fui descendo metros, montanha abaixo das costas. Foi muito divertido. Lari é muito corajosa, e essa coragem que ela tem realmente é admirável, mas também é muito importante ter equilíbrio com o respeito que o esporte requer, porque não podemos deixar de lado que é um esporte de risco, certo? Com certeza. O que aconteceu tanto com Karin, com Carla e também com Lari, são experiências que os fan trips oferecem que fazem parte. Não temos como prever as condições climáticas, e às vezes as condições climáticas podem impedir a visibilidade, mas isso não quer dizer que não seja um momento legal para fazer, por exemplo, o treino que fez a Karin, correto? Que ela treinou mais do que qualquer pessoa. Esse treino é bem puxado, é muito divertido. A Karen acho que fez o domingo esquiado de volta ao Rans inteiro de treinar. A Karen trocou a agência de viagem por um agente imobiliário, virou corretor e comprou não sei quantas hectares de... Corretora de treino. Vai uma seleção disso, acho que ela pode entrar. Se alguém quiser saber como são as pistas de esqui ali dos Três Vales, eu conheço todas. Passei de trenó, né, cara? Meninas, o networking de um fan trip vale tanto quanto a experiência de conhecer o destino? Quem quer falar? Eu posso começar. Gente, networking é tudo. Networking, ele precisa ser parte da nossa vida profissional, né? E pessoal também, porque a gente não é nada sozinho. E na nossa profissão, a gente já falou, né? As trocas, elas são tão ricas quanto conhecer o destino, porque ali você gera conexões de verdade, onde você tem ganhos inestimáveis, tanto na questão de amizade quanto na questão de negócios. Vamos falar a verdade, que ninguém está lá para brincar. Né? A gente se diverte ao longo da jornada, porque é assim que tem que ser, obviamente, mas é muito rico. Então, o networking, quem acha que um fan trip é simplesmente conhecer destino está completamente errado. Ou se num fan trip você não agregar nada além do destino, o fan trip talvez não tenha sido bom. Muito boa.
esse resumen. Sim. Você fez sozinha, numa bolha, né? O fan trip sem conexões, sem network, não faz sentido nenhum. Ele não faz sentido nenhum. Essa conexão e várias conexões que são importantes para tudo, né? Para te ligar para um próximo destino, para te levar para uma nova pesquisa, para tudo. O destino, claro, é importantíssimo. Você se especializar em neve, você conhecer, você tirar as experiências, mas essa troca em network é sensacional. Às vezes o network te ensina tanto quanto o destino, quanto a experiência do destino. Então, assim, as duas coisas são válidas. Eu concordo com a Karen plenamente. Assim, ninguém tá ali brincando. Então, se tu souber usufruir, vai se divertir na jornada, vai se divertir no caminho, mas também usar isso para uso profissional, gente, é só enriquecimento, é só qualidade de aprendizado. Ótimo. E aproveito e faço mais uma pergunta para vocês me dar sua opinião. Participar de feiras, participar de treinamentos ou participar de fan trips? O que deixa mais aprendizado? Fan trips, sem dúvida. Experiência na prática. Experiência na prática muda tudo, gente. Eu pergunto isso porque... Mas é aquilo que a gente falou também. Não é só o fan trip. A sua organização, o seu olhar, o seu amor pelo destino nos encanta, entende? Então, quando a gente brinca assim, o Homem das Neves, é porque realmente você vende aquilo com propriedade. Você está ali amando o lugar, você está mostrando o melhor, você estudou para aquilo, você tem capacitação, você se entrega. Então, isso faz a diferença. Então, não é só um fan trip. Às vezes você vai fazer um fan trip, é legal, o hotel é bonito, mas não tem emoção. Exato. Não tem aquela energia, não tem essa troca de verdade, essa conexão intensa, sabe? Dessa vibração de ver você... Quando a gente estava lá no jantar, lá no topo, não, no escuro, o Fernando vai descer de snowboard. Você é maluco? Daí aquela paixão pela montanha. Depois, na hora que ele desceu, me disse assim, Carlinha, indescritível viver isso. Eu senti a montanha, eu conheço cada espaço daquilo. Então, isso não tem preço. Isso é um fan trip de verdade. Isso é uma vivência, né? Então, assim, não é porque eu estou na tua frente, eu falaria isso nas suas costas. Sim, sim. Mas realmente faz diferença você participar de um fan trip onde tenha tanto amor, tanto conhecimento, tanta experiência, sabe? Não é só, vai mais um fan trip, nossa, vou de novo para aquele lugar. Não. O fan trip em si, se ele não for bem estruturado, ele fica até cansativo, chato, como obrigação, e não é isso. O seu fan trip, eu fui em 4, 5, eu quero conhecer, eu queria estar dentro daquela vida. Era uma coisa assim que eu me desligava totalmente do mundo e estava conectado na neve, aquela coisa maravilhosa. E isso você consegue também passar para os teus clientes, porque hoje mesmo, agora a gente está vendendo, já é um período de venda. As pessoas, mas como é que é isso? Não, só vai para Bariloche? Não, vai para Vila Angostura. Ficamos num hotel maravilhoso. Como que é ficar lá? 66 quilômetros, você fica perto, você vai fazer isso. Eu vivi isso, né? E a gente fez várias. Então, assim, com certeza, fan trip. O que a Carla comentou, independente da história, que fico muito feliz que tenham essa opinião assim em particular sobre a organização do fan trip. Eu gostaria de comentar que eu brigo muito com as estações de esqui pela quantidade de dias e pela quantidade de aulas por dia para as agências. Isso aí eu brigo muito, porque geralmente eles me permitem, não, um dia de aula, um dia de esqui, 2 no máximo, agora 4 dias de montanha, com 3 dias de aula. É realmente um desafio que eu enfrento, porque às vezes eles não entendem. Eles dizem, com um dia já está bem. É para que conheçam. E aí eu começo e digo, não, a ver, não estamos nos entendendo. Eu não preciso que a agência conheça. Lógico que preciso que a agência conheça. Eu preciso que a agência se apaixone pelo destino. Evolua no esporte, aprenda a esquiar,
tenha domínio de seu dia na montanha. Isso não se adquire em 1 ou 2 dias. A Lari e a Karin participaram agora dos dois. Tanto eu participei de um. Não, a Lari foi desculpa, um só. foi um, desculpa. Queria muito, inclusive. Ok, desculpa, me enganei. A Karin participou de dois. Foram dois fan trips assim, muito intensos de montanha, de muitos. E a altitude, né? A diferença da altitude também deixa um desgaste diferente. Então, a ideia de que vocês participem dos fan trips, o meu desafio é brigar com as estações de esqui para que eles me permitam vários dias de montanha. Porque senão não serve. Senão não serve. E lá... E a hora que você começa a pegar o gosto, Exato. Você não tem mais. Ah, não. Já tem que voltar. Vamos fazer site inspection. 70 hotéis. Para quê, cara? 70 hotéis. São todas agências de viagem. Elas sabem o que é um 5 estrelas, um 4 estrelas, um 3 estrelas. O que elas não sabem é como é a montanha, qual a diferença geográfica que tem uma e outra. Certo? Olha o que a Karin contou. A Karin contou uma coisa muito interessante. Ela falou, eu estava em Lax, uma montanha pequena, não pequena, né? Porque não é pequena, mas ela se sentiu muito mais... como seria a palavra? Me ajudem. Aconchegante. Num ambiente controlado. Em um ambiente controlado, exatamente. Por quê? Porque a Lax é uma montanha de baixa no que tem a ver com os Alpes. Depois ela foi para Les Tres Vales. Era o tope dos Alpes. Estávamos dormindo a 2.200 metros de altitude. Estávamos dormindo a 2.200 metros. E super busy, né? Muito movimentado. O povo passava por mim assim a 1.000 por hora. Eu falei, eu vou morrer aqui nessa pista, porque eles passam a 1.000.000. Sim. E lá que eu não sentia medo. Lá em Val Thorens eu senti medo, fui atropelada, né? E então são coisas diferentes que você precisa sentir, viver e poder explicar, né? Mas, Fernando, se me permite, assim, eu gosto de ser muito... dividir as coisas, né? A feira tem um papel, o fan trip tem outro papel, os treinamentos têm outro papel, então cada um tem a sua função e todos têm a sua importância, mas você não tem como viver a experiência se não viver o destino. E o bom do fan trip não é como você indo de férias. Você indo de férias, você só vai fazer aquilo que te interessa. Num fan trip, você vai fazer o que precisa ser feito. Né? Porque você está com foco em business, está com foco no negócio, você precisa... As férias, você pode até ir visitar um hotel e tal, mas você fala, nossa, já faço isso sempre, né? Eu tenho que ir lá em cima na montanha. Às vezes, né, talvez se eu fosse como pessoa física, eu não iria lá no Carron. Você não tem as mesmas companhias, você não tem as mesmas convivências, as mesmas pessoas vivendo as mesmas dores, dificuldades do negócio, de venda, de perfil de agência, de atendimento, de todas as questões que a gente tem dentro de uma agência. Então, uma viagem de férias não te traz o que a viagem de um fan trip traz, ainda que a gente conheça o destino. Então, esse mix de feira para conhecer novos fornecedores, de treinamentos online para ir onde a gente não pode ir fisicamente, e mais o fan trip é o que vai trazendo a expertise para as agências, né? A gente vai controlando, até porque a gente não consegue só ficar viajando, seria, né? Então, a gente tem que ir dosando. Seria ótimo. Se pudesse ser de executiva, então melhor ainda. Isso é o mais chato de viajar longe, né? Mas sim, imagina para mim, né? Que tem 1,83 m, maravilhoso, que é econômica. Maravilhoso. Karin, concordo plenamente contigo com respeito a que são um conjunto de coisas as que conseguem fazer que uma agência se torne realmente especialista. É realmente assim. Acho que os treinamentos... Talvez a minha pergunta ia mais direcionada ao que deixava mais aprendizado real sobre o que uma agência precisa. Porque eu participo de muitos treinamentos, participo de muitas feiras e muitas vezes eu volto com fome de informação. Certo? É limitado, né? É tudo muito
raso, né? Passa tudo muito por cima, assim. É algo que tu tem um conhecimento prévio, mas não um conhecimento de fato. E quando tu tem contato no fan trip de conhecer as coisas de fato, é onde realmente é um entendimento. Por isso que são coisas que se complementam, mas um fã ele se sobressai, porque tu vai aprender na prática. Então não tem. Tu falar para a pessoa que tu foi, que a viagem de neve tem muitos detalhes, muitos detalhes. E eu acho que é algo que é importante que a Carla pontuou, Fê, o que faz diferença realmente nos seus fan trips também é a tua energia, a tua paixão. Isso vale para tudo na vida, né, gente? Quando a gente faz as coisas com paixão, com brilho nos olhos, as coisas mudam. E essa tua paixão traz essa ambiência, traz essa coisa diferente para os fãs do Expert, com certeza absoluta, sim. Muito obrigado, menina. E tem uma coisa, né? Por exemplo, o Fernando organizou tudo junto aos representantes de Val Thorens, né? A Marcela, que esteve acompanhando a gente o tempo todo. Se eu precisar fazer qualquer coisa para um cliente em Val Thorens, eu tenho contato de quem representa Val Thorens no Brasil. Quem que tem esse contato? Eu tenho o celular dela. E ela atende com uma presteza gigantesca. Ela que me resgatou. Na verdade, ela que mandou o resgate para mim. Fernando não foi. A gente tem uma certa intimidade adicional. Mas ela acredita no final, mas isso é realmente bem pontual, Karen. Isso que tu falou é assim, real. Quem teria esse contato? Como nós teríamos esse acesso? E isso pode mudar, às vezes, a experiência do nosso cliente totalmente. Se às vezes acontece uma situação similar, se às vezes acontece algo, tu ter esses acessos muda tudo. Com certeza. Com certeza. Tocaram em um ponto importantíssimo. Eu não sou para nada egoísta com esse tipo de informações. Tudo pelo contrário. Eu chamo os diretores, chamo os responsáveis, chamo os donos dos hotéis, quando tenho possibilidade de colocar um dono de alguma estação de esqui, de um receptivo local. Para mim é fundamental esse contato, porque além de tudo também é muito importante para eles verem o compromisso de vocês. Pô, elas viram até aqui do Brasil, certo? Elas viram para aqui do Brasil. Você está assim, deixando de fazer outras viagens para estar aqui. Organizaram sua vida, famílias, filhos, para estar aqui. Então, eu comprometo muito também os fornecedores a vocês têm que estar presente. No mínimo um jantar de bem-vindas, que eles te conheçam, troca um cartão, porque isso também me ajuda a mostrar que tem todo um suporte por trás, correto? Como falou a Karen, eu agora preciso qualquer coisa de Val Thorens, manda um WhatsApp direto para Marcela. Fantástico! Imagina se ela tivesse que mandar uma mensagem para mim, eu mandar mensagem para outra pessoa, ou ela mandar um e-mail para um robô, certo? Que talvez responde a metade das coisas que ela respondeu. Então, justamente, acho muito importante que quando se organizam os fan trips participem os fornecedores, os proprietários. E, bom, às vezes tem empresas muito grandes que têm representantes, mas enfim, que a cara da empresa esteja presente, para mim, em um fan trip, é algo muito valioso para as agências que fornecem contatos e relações muito diretas, que são super válidas para que as agências possam se sentir cada vez mais seguras e com mais informação para venda. Meninas, em poucas palavras, o que vocês diriam para uma agência do que ela perde quando deixa de participar de um fan trip? Olha, eu poderia dizer que ela perde a maior conexão que o nosso trabalho pode proporcionar de ligação do cliente para o destino. Um fan trip, nessas condições que a gente já falou, com essa paixão toda, com toda essa experiência, com todo esse contato, ela está perdendo muita coisa. Eu diria assim, só vá e faça, e você realmente vai se tornar um expert em neve. Eu acho que realmente a agência não usufruindo dessa oportunidade, ela deixa de ter o crescimento realmente, e ela perde qualidade, porque a gente vai, a gente entende, tu muda teu olhar, tu aprende, então tem que ir, gente, tem que ir, tem que participar, tem que se envolver.
Como eu falei antes, né? Cada agência precisa definir as suas prioridades, mas se ela pretende vender um destino de neve, por exemplo, ou precisa conhecer um determinado destino em específico, porque aquilo é importante, ou se ela quer investir em conhecimento para que no futuro aquilo entre no portfólio da sua agência, ela precisa viver. E o Fantrip é a melhor forma, como eu falei, como pessoa física, você não tem acessos que você tem no Fantrip. Então, se quer ser um especialista em neve, quer entender, você precisa viver e nada vai substituir. Muito bom. Carla, tens algum comentário com respeito a isso? Não, eu só endosso e digo, eu te indico algumas agências, eu sempre reforço aqui para as agências de Maringá, e algumas agências que eu tenho contato, falou, só vai, você é importante. Agora, fiquei muito feliz que o Fernando, depois da Patagônia, da Argentina, já agora está na Europa, então ninguém mais segura. Essa experiência também de Gramado foi sensacional. Uma oportunidade de conectar, às vezes, no primeiro experimento, como a gente disse, né? Olha, quero ter um contato de neve, mas eu não estou tão preparado para tantos dias, então eu vou começar aqui. Então, assim, você tem, Fernando, avançado em pontos muito importantes e investido nisso, em tecnologia, em estudo e aprofundando. Então, assim, você pode contar comigo, e eu vou realmente te conectar e vamos conseguir esses 500 inscritos e vamos pôr isso para frente, porque o mundo merece conhecer essas neves aí, merece. Eu acho que a Carla tocou num ponto muito importante, Fê, sobre a experiência de Gramado, que para mim, gente, fez toda a diferença. Por favor, Lari, por favor, aprofundiza nisso. Por favor, conta toda essa tua experiência que é muito válida. Fez diferença para as minhas colegas quando estávamos lá esquiando junto. Porque eu, por exemplo, era a minha primeira experiência de esqui. E ter ido a Gramado, ter ido na Snowland, ter feito treinamento lá na prática, gente, porque parece simples, mas assim, até tu botar a primeira vez a bota de esqui no pé, até tu entender o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade do teu corpo para te poder parar em pé no esqui. Então, assim, essa ideia, essa junção da experiência do Snowland, quem faria isso, se não o Fernando? Então, assim, foi um divisor, e isso fez muita diferença lá na experiência na montanha, porque quando eu cheguei em Val Thorens, a Karen, a Thaís, as meninas já estavam vindo de Lages, ou seja, elas estavam na frente. Claro, e aí, eu determinado momento, eu entrei no grupo, eu poderia ser uma bomba relógio para a galera, na verdade, que estava comigo fazendo a aula. Porque a gente ia fazer aula em grupo, simplesmente as meninas já estavam no nível, né, de ok, já está esquiando, e eu poderia chegar ali em crua sem saber nada e simplesmente acabar tomando todo o tempo do instrutor e às vezes a aula não flui também. Então, assim, essa experiência de Gramado foi essencial. Eu fiz, né, essa experiência do 360 num dia, no outro dia, na verdade, o meu filho gosta de surfar, andar de skate, a gente já ficou em Gramado, eu disse, não, amanhã a gente vai lá aproveitar. E simplesmente eu fiquei fissurada 5 horas descendo e subindo igual uma louca, eu e meu filho. Então, assim, a gente fez muita diferença. Então, isso mudou tudo, assim. E são coisas que complementam e agregam. Então, o Expert é uma experiência realmente completa. Assim. A gente tem treinamento, tem acesso às informações, tem acesso a fornecedores, tem acesso a fantrips que nos oportunizam conhecer na prática como funcionam as coisas. Então, assim, é uma experiência completa. Para nós, agência, que temos o intuito de realmente, eu quero vender esse produto, experiência completa, assim, não tem o que falar, assim, eu estou muito, muito contente nesse sentido, porque realmente me abriu os olhos totalmente, assim, para esse mundo. E agora tem a paixão do esqui, então a gente só vai. E agora já tá envolvida no próximo Fantrip para o Hemisfério Sul? Super. Já estou na ansiedade e expectativa. Para as agências que estão me perguntando permanentemente quando será o próximo 360, porque não me pergunta se vai ter, me perguntam quando vai ser. Já antecipo, 12 de novembro temos segunda imersão
de Experts em Neve 360 em Gramado em Snowland. Karim, você que não teve a possibilidade de participar, não sei se tu vem para Festures, mas estrategicamente a segunda edição se faz dia 12, porque dia 13 teremos Festure. Então, se estás a fim de esquiar um pouquinho em Gramado, vale a pena. Não deixa de participar que tu vai se divertir muito. É mesmo, Karen. Eu fui para... Meu primeiro fan trip da vida foi em Gramado, embora eu já conhecesse o destino. E, na época, eu não me apaixonei pelo Snowland. Fui, curti. Dessa vez, ninguém vai me tirar de lá. Um dia para ver, outro dia para Snowland. Momento diferente. Vai que nem eu lá também, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Muitas surpresas, novidades. Vamos ter uma nova edição do Experts em Neve 360 que começa com mais aulas, vai ter mais treinamento, vai ter desgustação de vinho, talvez até desfile de moda. Não quero me empolgar em tudo que a gente está planejando, mas... Lara, empresta o seu macacão. Obrigada. Nossa, eu achei... um sucesso, tem que levar ele. Eu fiz sucesso com o macacão que eu coloquei com a empresa que o Fernando indicou. Eu saí no jornal local aqui, nossa, todo mundo, aquela foto, aquele lugar e todo mundo, Imagina, que sensação. uma mulher de 1,83 m. Virei modelo, mudei modelo da neve. Quero saber o seguinte, que foi o que vocês mais destacaram de um fan trip? Que foi aquilo que realmente fez um clique em vocês e ajudou a vocês a dizerem: adoro esse produto e vou comercializar na minha agência de viagem os produtos de neve? Que foi no fan trip que criou isso em vocês? A paixão pela pista. A paixão pela pista. Exatamente. É impossível uma pessoa que goste de esporte, eu não digo que gosta de fazer atividade física, que gosta de esporte, não gostar de neve. Eu tinha os meus medos, tô longe de estar, né, evoluída, mas aquilo te traz uma paixão que não dá para explicar. Se eu pudesse, eu fazia umas 3, 4 viagens de neve por ano, sem dúvida nenhuma. Eu iria falar exatamente a mesma coisa que a Karen, a paixão pela pista. Não tem nada igual, gente. Assim, quando o bichinho do esqui picou, acabou. E assim, ó, realmente, não tem ninguém que não goste de esporte. Assim, primeiro que a montanha te abraça, tudo diferente, assim. Tu tá na montanha, ela tá te abraçando, é tudo junto, gente, é um conjunto de coisas, assim, a paixão pela pista é bom demais, assim, então... Exatamente. Confesso isso, que menina. eu tinha... eu via as fotos das pessoas que esquiavam, eu via só um monte de neve, bonito, legal, mas não me... Tipo, é neve. Da mesma forma, quando eu fui para a África, eu vi um monte de animal, legal. Vai viver isso para você sentir o que é aquela montanha, o que é aquele cenário, o que é aquela experiência, o todo, né? A pista e tudo que envolve. Não dá para descrever, a pessoa tem que ir viver. Um dos objetivos que temos eu nos diria fan trips... isso também. É um conjunto de coisas. Você acordar, por exemplo, com aquela montanha. O visual, para mim, é o ponto X. Eu acho que o lugar, o destino é maravilhoso. Porque assim, nós estamos nos conectando com o destino neve, mas nós também temos um público que talvez não vai esquiar. Mas fazer com que ele sinta aquela emoção. Eu não esquiei tanto, mas eu senti, vibrei tanto com aquela energia da montanha, com as pessoas esquiando, com a evolução dos meus amigos, com tudo, sabe? Então, aquele visual, acordar, abrir a janela e ver aquele visual, aquela neve caindo, toda aquela magia da montanha, isso é indescritível, não tem como. Eu acho que é muito legal. Essa mesma viagem, quando a gente terminou a estação de Val Thorens, eu continuei sozinha para a Suíça,
E eu fui fazer alguns passeios lá, fui a Jungfrau e alguns outros destinos, e eu tava assim... Bom, gente, eu voltei apaixonada, eu simplesmente estou apaixonada. Como diz a Karen, se eu pudesse, eu faria assim 3, 4 viagens de esqui, certeza. E aí eu vi que na metade do caminho tinha uma estação de esqui chamada Klein Schneider. E eu pensei assim, gente, mas eu vou passar aqui com esse trem? Não, eu vou parar e eu vou esquiar aqui. Eu vou parar e eu vou esquiar aqui, vai ser hoje, vai ser outros dias. E aí eu fui, peguei o trenzinho, cheguei lá na estação de esqui, eu já tinha aproveitado, inclusive, para comprar uma roupa de esqui na Europa, porque esse período, inclusive, que a gente foi era muito bom, porque tinha muitas promoções, muito, né, saldos que eles chamam lá. E eu já tinha minha roupa, fui lá, aluguei o equipamento, que estação de esqui. E aí a gente vai tendo outros panoramas, porque daí tu vai vendo outras coisas legais. Por exemplo, em Val Thorens, as montanhas são circundantes, todas brancas. Ali em Klein Schneider, tu esquiava no meio de um bosque. E eu fiquei simplesmente assim, alucinada. Porque tu esquiava assim no meio da vegetação. E aí eu contratei um professor, fiz uma horinha de aula. E depois fiquei outras 3 horas assim, esquiando sozinha. E subia e descia. E aí a gente vai vendo panoramas e pistas diferentes e vai se apaixonando cada vez mais. Assim. Então, a experiência do esqui, da neve, assim, tem que viver. E eu concordo com a Carla, assim, às vezes, o nosso objetivo é o quê? Transmitir a nossa paixão e tornar outras pessoas esquiadoras, snowboarders, que elas entendam isso. Mas que elas também entendam que a montanha em si já tem uma energia diferente, esse visual da natureza já te traz outras coisas. Então, é uma viagem diferente de tudo. É diferente de tu ir para o museu, é diferente de tu ir para uma capital, mas, ao mesmo tempo, são geralmente destinos, por exemplo, da Europa, em que a gente pode casar com várias possibilidades. Então, assim, tu pode simplesmente a experiência da montanha, às vezes, do esqui, ela vem para, às vezes, fechar com chave de ouro um roteiro que tu pode fazer por outras capitais da Europa, e, por exemplo, vou a Paris, depois eu vou para Val Thorens, depois eu vou para... Então, assim, gente, é um leque que abre para nós agências de venda e comercial de rentabilidade muito maior. Então, assim, simplesmente basta a gente, né, estar aberto a aprender as coisas. Eu tenho 2 coisas que comentaram que eu queria, 2 portas que vocês abriram que acho fundamentais a profundizar um pouco nelas. Primeiro, a paixão que vocês criaram pela neve, pela montanha, pelo esporte. Agora, pensem a importância de vocês ter aprendido e ter criado essa conexão real. Como vocês vão se identificar com o passageiro que também sinta o que vocês. Nossa, ou seja, porque estamos falando de que vocês são uma agência de viagem e eles são passageiros, mas os dois compartilham a mesma paixão. Então veja o quanto é importante que uma agência de viagem se aprofundize, tome uma decisão, escolha um caminho na sua agência e diga, eu quero vender produtos de neve, então vou me preparar. Porque pensem no seguinte, pensem se o passageiro viaja com vocês pela primeira vez. Vamos voltar no exemplo de Karen. Ela foi para 2 estações de esqui, porém adquiriu em pouco tempo uma experiência muito boa. Mas o passageiro pode viajar, como vocês disseram, 4 vezes, porque tem o poder adquisitivo. Então, Karen tem que continuar se preparando para poder conversar na linguagem que o passageiro vai ter depois de 4 viagens para a neve. Porque na primeira ele foi principiante, depois foi intermediário, depois foi avançado. Chega uma hora que esse passageiro fala uma linguagem onde... qual é a inclinação promedio que tem uma pista vermelha no topo da montanha a 2.000 metros de altitude? Certo? E quais são os meses que você me recomenda para ir para esse destino? Porque estou procurando uma neve powder. E me diz uma coisa, no rental de equipamento, tem equipamento step-on? Vejam como o passageiro, em um ano, em 4 viagens, pode se tornar alguém com muitíssimo conhecimento. E se a agência não acompanha essa evolução, esse crescimento, sabe o que acontece? Vocês perderam o passageiro. Porque vocês acham que o passageiro vai deixar de viajar porque vocês não conversam na linguagem dele? Tomou gostinho, viciou, como vocês falaram. Então vejam o quanto é importante se preparar e adquirir realmente um compromisso como agências de viagens. E dentro desse compromisso, por lógica,
está incluir os fan trips. E outro ponto importantíssimo que vocês abriram uma porta. Vocês lembram que na programação eu coloco que um dos objetivos é criar conteúdo em tempo real? Eu quero saber o seguinte, meninas, depois que vocês subiram conteúdo feito por vocês, mostrando vocês na montanha, no local, no hotel, tiveram perguntas, consulta de passageiros que acostumam viajar com vocês? Muito, com certeza. Eu tive clientes recorrentes, os clientes que são fixos da agência, em que nunca tiveram pensado em ter uma experiência de neve, fazer, eles se sentiram motivados realmente, não, Ari? Vamos organizar, vamos fazer. Poxa, gostei, tive muita interação nessa viagem. Como eu falei lá no início do podcast, grupo de mulheres, assim, clientes e amigas que começaram a se interessar. Não, vamos, a gente quer viver isso também. Então, são planos, coisas que estão vindo assim e que veio através disso. É que justamente parte do fan trip no que tem a ver com os objetivos de vocês criarem conteúdo é vocês se mostrarem no lugar. Porque que o passageiro veja vocês, Larissa, Carla ou Karin, eu conheço ela. Olha onde que ela está. Se ela consegue esquiar, eu também. Olha que linda que ela está. Eu quero aquele macacão. Não tem uma briga agora pelo macacão da Lari, que a Karin quer roubar. O macacão foi sucesso. Lari. Eu quero que todas estavam maravilhadas, assim, super elogiando. Carla, tu estava querendo conversar e eu te interrompi. E eu criei esse conteúdo. Fernando, fiz as entrevistas. E foi um boom. E nós tivemos a nossa entrevista que, nossa, virou um auge. No meio a gente brincou. É uma brincadeira, tipo, o que você se apaixonou pelo lugar? Por que você voltaria aqui dele? Foi tudo lindo, maravilhoso, e daí a gente se conectou e deu aquela risada. Então aquilo ficou descontraído, ficou leve. As pessoas querem isso, leveza, informação com leveza, curiosidade. Eu entrevistei um dos proprietários. Isso cria conexão. O cliente falando, poxa, a Carla está lá visitando, está entendendo, como é que foi isso, como é que funcionou? Nós fizemos vários vídeos, e de você estar no Instagram, de você botar isso gera muita curiosidade, gera anseio, as pessoas querem fazer o que você faz, quer usar o macacão, quer ver a experiência, a Karen vai falar, eu esquiei por tantas horas, eu fiz isso, a outra vendo isso, cria uma... E claro que tem que se continuar se especializando, foi para Val Thorens, foi para isso, vai para Las Lenhas, vai para São Martim, vai para o Ushuaia, são estações diferentes, são situações diferentes, são climas diferentes, e a gente tem que estar antenado para perceber o melhor perfil do cliente, como a gente falou lá no começo. Esse cliente é perfil do Ushuaia, esse cliente é perfil de Val Thorens, esse cliente... E a gente vai administrando e as pessoas vão interagindo, entendendo e flui. É exatamente assim. E a neve é algo que chama muita atenção, né? Para nós brasileiros não é um ambiente que a gente tem aqui. Então ela por si só já chama atenção. Então uma viagem de neve é diferente de todas as outras. Então eu acho que até a interação é muito maior pela curiosidade das pessoas, pela novidade, pelo contexto todo. E é como você estava comentando, Lari, outro ponto importantíssimo que vocês abriram a porta. Quando vocês vendem algum destino de praia, geralmente as praias podem ter uma diferença, mas geralmente é a parte da praia e o mar. A parte da areia, o mar. Pode ter algumas imperfeições, a montanha diferentes, alguns morros diferentes, mas na montanha, no que tem a ver com a parte de neve, as paisagens podem mudar totalmente. Completamente podem mudar. Ou seja, Lax não tem nada a ver com Val Thorens, e Val Thorens não tem nada a ver com Cerro Bayo, e Cerro Bayo não tem nada a ver com Las Lenhas, e assim vai. Então, isso também é um atrativo muito importante para quem gosta e quem toma gostinho. Porque depois que aquilo que aconteceu com a Larissa, não, eu não vou passar por aqui
e não pode esquiar. Imagina, gente, foi incrível, assim, ó. Foi um dia incrível. E eu ainda pensei, nossa, que delícia, eu tô aqui, gente, e que bom, e que delícia estar apaixonada por algo novo, que bom que a gente se desafiasse, sabe, se propor a ir além, fazer coisas diferentes. E passei um diazão, esquiei horas e horas, maravilhada no meio de um bosque, outra paisagem, o que complementou ainda a experiência, então, a oportunidade de conhecer uma segunda estação de esqui. Então, isso é muito, muito legal, assim. Podemos decir que agencias de viaje más fan trips igual amigos y colegas de trabajo no mundo da neve? Perfeito. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Meninas, quiero saber cómo vocês están proyectando de aquí para frente a suas próximas viagens. Quais são os destinos que vocês gostariam de conhecer? Quais são os destinos que, depois de ter a experiência do Fan Trip, vocês sentem mais curiosidade por conhecer? Eu tô super afim de ir às Dolomitas. Esquiar na parte das Dolomitas. É algo que eu tô namorando aqui, tô de olho, vi algumas estações de esqui assim bem legal e tá no radar aqui. Cara, eu quero sabatinar toda a estação de esqui europeia. Eu também. Eu ia dizer isso. Eu quero tudo. Ali é europeia, eu quero todas da Europa. Eu também. Eu diria isso também. Por que eu falo Europa? Porque o receio é a gente estar aqui na América do Sul e você ter a possibilidade, por exemplo, de não ter uma condição interessante de neve, que pode acontecer, né? Então, quem vai só buscando neve pode gerar uma frustração. Agora, quem vai para conhecer destino e viver neve, mas isso é uma opinião minha, né, em função de estarmos na América do Sul. Apesar que eu sou mega fã dos destinos aqui na América do Sul. Mas se você, pensando em viver algo diferente, eu queria sabatinar as estações da Europa, inclusive Dolomitas, mas Dolomitas eu também preciso ir no verão. Dolomitas eu preciso ir. Lindos, né? Nem sei, no verão não, mas de uma primavera. Primavera. Gente, o mundo, Deus abençoou quem tem agência de viagem e pode ter essas oportunidades, porque o mundo é pleno, né? O duro é que a gente foi picado pelo gosto da neve, conseguir conciliar tudo, né? Porque agora a gente quer esquiar. Não, agora a gente quer só trabalhar para você. Nosso novo vício. Tá ficando caro esse vício. Vício bom esse, hein? Esse é um vício bom. Fiz essa pergunta de qual seria o destino que vocês escolheriam, porque agora essa pergunta vai acompanhada de outras. Se eu organizar um fan trip surpresa e não digo onde é, vocês viriam? Iria. Confiariam tanto assim em mim? Eu iria. Eu não. A Karin não. Sim. Quem falou não? Gente, eu vou explicar. Eu vou para qualquer lugar do mundo. Me leva, toda assim. Tem alguns que eu não faço questão, mas eu vou. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro saber onde eu estou indo. Não, mas a dinâmica é essa. Você não saber. Desafiar isso. Das três duas viriam, então já estou feito. Já. Eu respondi rápido. Eu iria, sabe por quê? Porque alguém que é muito apaixonado, gosta e sabe, não iria nos colocar em um lugar ruim. Com certeza. Eu pensei isso. Com certeza. Então, eu iria, sim. Pergunto isso porque eu estou planejando isso. Eu estou planejando um fan trip surpresa, que seria chegar a um aeroporto que pode desembocar em 2, 3 opções diferentes. 3 lugares. Exatamente. Estações. Ai, meu Deus. Só preciso saber quantos dias eu preciso ficar fora de casa, né? Sim, não. A informação básica estaria por dentro. Não. Olha, você vai levar roupa de neve, você vai fazer isso, são 4 dias, 6 dias... Mas você vai descer na França, vai descer em Paris, e depois é outra coisa. Exato. Uma vez que chegaram ali,
Tô dentro. Boa, boa, Adorei também. Eu também tô dentro. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, meninas, última pergunta para fazer nosso encerramento. Eu gostaria de saber o melhor que vocês levaram de um fan trip. O que foi? De um fan trip ou desse fan trip de neve? Boa pergunta, boa direcionado para os fan trips de neve que você participou. Sim, para neve. Eu diria assim, nos 4 fan que eu consegui participar com você, aqui na América do Sul, com certeza, essa magia dessa energia da neve, do sonho, é meio sonho de criança, com o sonho da Carla adulta, de passear com os cachorros, de tudo, sabe, do esqui, da montanha. Então, assim, inesquecível, não tem como. Quando eu começo a pegar fotos, começo a olhar tudo aquilo, aquela vivência, aquele medo, aquele frio na barriga, putz, eu vou cair, agora vai dar bom, ou aquela independência de você estar no esqui e falar, cara, eu consegui ficar em pé no esqui, eu consegui descer. Então, vencer os medos, vencer as barreiras, se conectar e estar naquele lugar maravilhoso. Eu tive muitas conexões, energeticamente falando, muita conexão com Deus, assim, de estar naquela natureza, olhando tudo aquilo e sentindo que é tudo obra divina, é tudo o que foi colocado, da forma como foi colocado, do acordar, do dormir. Você acorda com aquela montanha, você dorme com a montanha, cada hora ela está de uma maneira diferente, né? Você se conectar com pessoas interessantes, você tá vibrando isso, para mim, esse faz o total sentido. Eu acho que não tem uma palavra assim que descreva, porque são emoções e sensações diferentes assim. Então, o melhor do fan trip, na verdade, ele é um todo, porque ele é o todo do network que tu faz, do teu olhar que abre comercialmente, das amizades que tu faz, da experiência que tu vive, do desafio do que tu vai além. Então, não tem uma palavra, é um conjunto de coisas assim. Eu acho que a Lari respondeu perfeitamente. E eu adicionaria assim, como foi não um destino, mas uma experiência que eu tinha vivido há muito tempo, mas de uma forma completamente diferente, né? Foi mais uma descoberta, mais repertório na nossa vida. A gente, principalmente na idade que a gente está, né, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo o quanto a experiência faz diferença na nossa vida, no repertório, naquilo que importa realmente, né? Porque é interessante ter coisas, óbvio, todo mundo quer, mas quando você vive coisas, você fica cheio, mas cheio da graça, do espírito, do viver uma coisa da sua superação, dos seus medos, porque a gente enfrenta medo num esqui, da natureza, como a Carla falou, da obra divina, de um lugar ter mar maravilhoso, lagos maravilhosos, e aí no outro, aquele lago de repente se transforma em gelo e as pessoas estão passando por cima e vivendo um negócio completamente diferente. Então, se você for pensar, assim, você vai para outras dimensões de beleza, de vivência, e aí aquele momento que a gente, um pouco mais velho, a gente percebe a presença de Deus mesmo nas oportunidades que a gente vive. Eu era do comércio exterior, eu ia viver isso. Como pessoa física, não tudo isso, mas como pessoa jurídica, eu tenho oportunidades que eu não teria. Deus me tirou de um canto, me botou em outro, e hoje eu vivo coisas que eu não viveria se eu não tivesse aqui. Então, é muito, muito gratificante a gente ter essas oportunidades e saber fazer elas valerem a pena. No nosso caso, é trazer o repertório como pessoa física e também como pessoa jurídica, para poder
nós temos uma responsabilidade com os nossos clientes, é investimento de tempo, que poucas pessoas, né, cada vez mais as pessoas não têm, e de dinheiro. Então, se a gente não fizer uma venda responsável, a gente não vai transformar a vida do nosso cliente. E eles querem, eles precisam, tá todo mundo na correria no dia a dia. Então, a gente tem um mix de tudo, daquilo que a gente vive e daquilo que a gente pode proporcionar. Eu falei bonito, né, gente? Maravilhosamente bem. Esse é o primeiro short. Mas é de coração. Produtor, marca ali, esse é o primeiro short, tá? Esse é o short de chamada para o podcast. Mas é verdade, gente. Quando a gente sente isso do coração, a gente fala com propriedade, né? A paixão. A gente transmite a emoção. Na verdade, assim, a oportunidade que nós temos de trabalhar com turismo, assim, a gente vende, na verdade, a emoção, né, gente? E assim, tu vender a emoção do que tu viveu, do que tu te apaixonou realmente, do que aquilo ali foi especial para ti, e tu vai transmitir aquilo ali para outra pessoa, não tem igual, assim, é uma oportunidade incrível. Eu acho que eu gostaria de acrescentar ao que vocês três comentaram um fator que é fundamental, que tem a ver com o que vocês disseram, mas eu vou reforçar de outra forma. A energia que nos transmite a montanha é algo indescritível e que nos surpreende permanentemente. Toda essa paixão da que falamos, toda essa parceria entre as agências que falamos, toda essa experiência que adquirimos, toda essa troca de informação, a montanha gera essa energia que realmente nos deixa voltar dessas viagens com uma sensação diferente. Totalmente diferente. Voltamos com saudade de voltar para a montanha. Ou seja, quantas viagens vocês fazem que quando chegam no destino já estão com saudade? Já quer voltar. Eu quando cheguei, fiquei sonhando. Eu quando cheguei, gente, sem mentira nenhuma, eu sonhei uns 3, 4 dias que eu ainda estava na montanha. E assim, hoje as pessoas me perguntam assim, mas a montanha, ela te abraça. Tu tá ali, ela te abraça. E não dá para explicar. Realmente é uma energia diferente de todo tipo de viagem. É diferente da praia, é diferente do surf, é uma conexão diferente. Fico muito feliz por toda a informação que compartilhamos. Acho que foi um podcast muito interessante. São 3 agências com muita experiência dentro do turismo, cada uma com suas vivências, cada uma com suas viagens, mas eu convidei vocês pontualmente porque sabia que iam poder enriquecer muito esse podcast. Então, quero agradecer particularmente a vocês 3 por ter participado, por esse carinho, por essa troca de informações tão valiosa para mim, que eu trabalho como apaixonado, mas aprendo todos os dias e o meu maior objetivo é continuar aprendendo. Então, muito obrigado a vocês 3 por ter participado desse podcast. Espero vê-las em breve em qualquer montanha ou em qualquer espaço branco que tenha neve para a gente poder se deslizar, dar uma risada e compartilhar uma descida. Maravilha! Ansiosa! Obrigada, Fernando. Olha, foi um prazer participar realmente nesse dia, nessa noite, e compartilhar e voltar no tempo, né, daquilo que tão maravilhoso que a gente pôde viver. Muito obrigado, Karin. Obrigada, Fê. Obrigada, meninas, por compartilhar aqui com vocês. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. Foi um momento muito especial aqui. Nos vemos em breve. Espero vê-las todas em breve na montanha também. Vamos esquiar. Obrigada, meu amigo. Obrigada, meninas. Prazer. Foi muito maravilhoso. Eu comecei a reviver algumas coisas. Eu acho que eu vou tomar uma taça de vinho agora. Eu estou embebecido nessa montanha. Eu estava com a taça, mas não era agora, vinho. Entendeu? Eu vou para o after ski, se vocês quiserem, estão convidados, entendeu? Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada de coração. Eu que agradeço a vocês 3 e, logicamente, quero agradecer a nossa audiência, a todas essas pessoas, agências ou não, que estão se interiorizando. Estamos criando uma comunidade, a primeira comunidade no Brasil
que trata sobre neve em português. Bom, em portunhol, né? Porque meu português não é muito sério. Já viram as dificuldades que tenho com meu idioma. Cara, e você gravou, né? Você gravou, né? Tá tudo gravado. Tem meme aí pra muito, hein? Tem material, ó. Quero agradecer a nossa audiência novamente. Não deixem de compartilhar esse conteúdo, esse podcast com todos os colegas, amigos que estão querendo receber informação sobre o mundo da neve. Não deixem de se inscrever, não deixem de ativar as notificações. E muito obrigado novamente. Nos vemos no próximo podcast de Experts em Neve.